Então veja a habilidade que eu e você podemos desenvolver pelo fato de nós operarmos com a mente de Cristo, e a palavra mente aí, né, traz a nós esse entendimento do que significa a capacidade de perceber, de entender e também de determinar. Portanto, nós podemos operar debaixo de uma percepção totalmente diferenciada em relação à vida, em relação aos acontecimentos da nossa vida. Nós podemos desenvolver a percepção de Cristo nas nossas vidas. Podemos olhar para as situações, olhar para os acontecimentos e desenvolver um discernimento, uma percepção, um entendimento alinhado ao entendimento de Cristo Jesus. E isso nos posiciona de uma maneira estratégica. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa semana toda, para esse tempo de oração. Por quê? Porque nós precisamos treinar a nossa mente, ouça bem o que eu vou te dizer, nós precisamos treinar a nossa mente para orarmos desde uma posição vitoriosa, orarmos com uma autoridade e com uma intrepidez por causa justamente da nossa posição em Cristo. Infelizmente, muitos de nós conduzimos ou operamos a nossa vida de oração com base numa consciência que ainda, infelizmente, está tomada por acusação, por medo, por condenação, por insegurança, quando na verdade nós deveríamos apoiar a nossa oração na pessoa de Cristo Jesus. E entendermos que porque estamos justificados, posicionados em Cristo, nós podemos orar com confiança, nós podemos orar com intrepidez. E essa oração, para que nós possamos orar nesse nível, nós precisamos desenvolver justamente essa percepção, esse entendimento da mente de Cristo nas nossas vidas. Então deixa eu te dar um exemplo. Vou compartilhar um exemplo com vocês aqui. Amém? Na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, uma porção inclusive bastante conhecida, fala sobre o momento em que Jesus acalma a tempestade. Então nós temos aqui os discípulos junto com Jesus, amém? Passando por um momento, eles estavam atravessando o mar, e naquele dia, sendo já tarde, quer dizer, já era escuro, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles então, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então veja essa situação, estamos no meio de uma grande tempestade, de um lado nós temos Jesus, e segundo a palavra de Deus aqui no versículo 38, Jesus estava na popa, de que forma? Dormindo sobre o travesseiro. Amém? E do outro lado nós temos aqui os discípulos que estavam amedrontados, inseguros, e despertam a Jesus e lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Então veja a insegurança. De um lado Jesus dormindo, eu quero pegar essa figura aqui, e veja, dentro de um momento de conflito, dentro de um momento de uma situação, aqui literalmente eles estavam vivenciando uma tempestade, ok? Então eles estavam num momento de crise, num momento de perigo, num momento de uma ameaça. Sempre quando nós estamos num momento de perigo, em uma crise, ou nos sentindo ameaçados por alguma coisa, por algum acontecimento, isso gera em nós instabilidade, isso gera em nós insegurança. Porém, veja como nós podemos desenvolver uma percepção diferenciada. Se nós estamos inseguros, se nós estamos amedrontados e nos deixamos ser levados por essa percepção, e essa percepção nos dá um entendimento da realidade que se nos apresenta, então é dessa forma que nós vamos acreditar que nós estamos em perigo. E veja que a Bíblia diz que os discípulos aqui ficaram chateados, aborrecidos, porque parecia que Jesus não se importava, que eles estavam ali prontos a perecer, né? Então eles ficam até mesmo de alguma forma indignados com a postura tranquila de Jesus, porque nem mesmo uma tempestade ameaça Jesus. Jesus não se sente ameaçado. Então você sabe o que acontece. Jesus se desperta e alguma coisa muito interessante aqui, que inclusive tocou muito o meu coração e eu quero compartilhar com você rapidamente aqui, olha. Nos versículos 39, que ele então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém? Observa que Jesus fez duas coisas aqui. Primeiro, ele repreendeu o vento e depois ele disse ao mar, aquieta-te. Bom, nós sabemos que essa tempestade estava agitando as águas em função dos ventos fortes. Amém? As águas, elas não se agitam por si mesmas.
É necessário que um outro elemento possa movê-la, possa conturbá-la. E nesse caso é justamente os ventos fortes começam a soprar, então as águas começam a se agitar e por isso os discípulos se sentem em perigo, se sentem ameaçados. Então Jesus se levanta, ele repreende o vento e diz à tempestade: acalma-te. Agora é interessante porque a palavra repreender aí, ela também é empregada outras vezes por Jesus quando ele estava diante de uma situação onde havia uma possessão maligna. Como, por exemplo, no caso daquele jovem que o pai procurou os discípulos pedindo que orasse pelo seu filho porque ele vivia terrivelmente endemoniado. Lembram dessa porção da palavra de Deus? E que Jesus mais tarde então expulsa esse demônio. A palavra ali é a mesma palavra que nós encontramos aqui nessa tempestade. Jesus repreende aquele demônio e ordena que aquele demônio saia. Essa palavra também é usada por Jesus em uma outra situação de possessão, ou seja, no momento em que ele está repreendendo os demônios. Então é interessante porque o vento, ainda que seja algo natural, ele traz para nós aqui a percepção de uma situação espiritual maligna que está se levantando contra os discípulos, mesmo que seja de forma visivelmente natural por conta da agitação das águas, quer dizer, eles estavam vendo isso, mas havia uma situação espiritual por trás disso. E muitas vezes, se nós não operamos essa percepção espiritual nas nossas vidas, nós iremos tomar os acontecimentos de uma forma muito natural e vamos aceitar isso com naturalidade. Oh, estou em perigo, essa situação está vindo sobre mim, e nós ficamos passivos diante disso. Essa é a questão. Os discípulos estavam totalmente passivos, tanto que Jesus, depois de ter repreendido o vento e dito ao mar: aquieta-te, e logo se fez então calmaria, diz a palavra de Deus que ele se volta para os discípulos e os repreende, dizendo: por que vocês são tímidos assim? Por que vocês não operam com fé? Amém? Então Jesus pega essa situação para chacoalhar os discípulos e dizer: ei, vocês precisam se posicionar, vocês precisam desenvolver uma percepção espiritual sobre a realidade que se apresenta e encará-la desde essa perspectiva, com o entendimento iluminado, com a revelação. E esta é a questão da natureza profética em nós, que nos traz a habilidade de discernir espiritualmente os acontecimentos para que nós possamos então nos posicionar. E assim nós podemos repreender o que deve ser repreendido e ordenar aquilo que deve ser ordenado para que se aquiete, em nome de Jesus. Não adianta nós tentarmos ordenar ao mar que se aquiete quando existe uma atividade espiritual maligna por trás disso. Então nós precisamos tomar de autoridade no nome de Jesus para repreender o inimigo e repreender toda e qualquer situação que esteja roubando a nossa paz, roubando a nossa tranquilidade. Porque nós, como filhos de Deus, podemos operar em perfeita paz. Lembra que Jesus falou? No mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz no mundo é uma paz circunstancial, é uma paz que depende do ambiente, do lugar, das pessoas. E quando nós deixamos esses lugares de paz, logo também perdemos a paz. Mas a paz do Senhor, ela está fundamentada naquilo que é mais sólido, que é a palavra de Deus. E quando nós tomamos a palavra de Deus sobre nossas vidas, podemos operar com esse entendimento de Cristo e dessa forma, então, desenvolver uma percepção espiritual para não aceitarmos as coisas e resistirmos e repreender o que deve ser repreendido e dar ordem àquilo que deve ser ordenado em nome do Senhor Jesus.